Desafios. Oferecimento Forte Leve é muito mais caixa d'água. Jesus é o meu respirar. Jesus é o meu tudo, né? Todos os momentos que eu tomo uma decisão, eu sempre procuro primeiro falar com Deus. Encaramos os desafios, bem como os obstáculos, e os superamos. O programa Desafios está começando. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. E hoje meu abraço especial vai para todos os pastores, pastoras, os líderes da Igreja do Senhor Jesus no estado do Espírito Santo. No programa de hoje eu converso com Eliel Pereira Nascimento, ele que é segundo sargento da Polícia Militar. No quadro de variedades, Rildo Reis Pereira, ele é diretor de serviço da Móveis Simonete. Temos aí do quadro Pensando em Você e no final do programa o videoclipe da música Nunca Pare de Lutar. Você não pode parar. E este barulhinho que você acabou de ouvir, alguém está te convidando para assistir o programa, mas você pode convidar também os seus amigos. É hora de reunir a família. É o programa Desafios que está começando e nós voltamos a instantes. A partir desse momento tem um bate-papo com o segundo sargento da Polícia Militar. Ele também é pastor, Eliel Pereira Nascimento. Vou chamá-lo de Eliel. Eliel, é uma alegria recebê-lo no programa Desafios. Prazer, meu pastor. Eliel, você está há quantos anos na Polícia Militar? Estou na Polícia Militar há 29 anos. Uma caminhada grande, né? Uma boa caminhada. Aproveitando esse momento, Eliel, você como militar, eu penso que nós precisamos tomar alguns cuidados diante desse quadro que a nossa sociedade está vivendo, a crise política, financeira, as grandes ou até pequenas manifestações. Quais os cuidados que nós devemos ter por causa da questão da violência? Todos temos que ter cuidado, o cristão quanto o que não é cristão, todos devemos ter bastante cuidado, porque dentro de manifestações vão ocorrendo, muitas pessoas estão ali com boas ideias, mas muitos também estão ali com más intenções, né? E aí vem a violência. A violência está em todos os lugares, todos os bairros, né? Então, cuidado, é estar vigilante. Nosso papel, o papel da igreja, é orar pelo país, né? O Senhor falou, orai. Quando o Senhor fala orai pela paz em Israel, Ele fala que nós temos que orar pelo país. Então, eu tenho ensinado lá na igreja isso aos irmãos. Irmãos, vamos nos conter, orar pelo nosso país, ver o que Deus vai fazer, né? Que rumo o Senhor vai estar dando, né, para o nosso país. Eu até acredito que tudo que está acontecendo hoje, que nós estamos vivendo, é resultado da oração da igreja. A igreja está orando, Deus está ouvindo a nossa oração e as coisas estão acontecendo. Com certeza. Não é verdade? Certeza, é verdade. Mas o senhor, como uma autoridade, por isso que eu estou pedindo que nos oriente, porque, na verdade, estamos assistindo alguns movimentos que estão aí disseminando o ódio. Esta é uma realidade. E penso que existem pessoas por trás interessadas nisso, inserir essa coisa do caos. E nós não podemos aceitar, em nome de Jesus, né? De jeito nenhum, de maneira nenhuma. E o senhor falou até sobre a questão dos cristãos. Quantos anos tem que o nosso sargento faz questão de expressar a fé em Jesus Cristo? 52 anos. Nascido e criado na igreja, então? Nascido e criado no Evangelho, nos pés do Senhor Jesus Cristo. Nunca saiu fora? Teve um período. Teve um período da Polícia Militar, as amizades, né? Teve um período de 1 ano a 2 anos, que eu fiquei fraco, saí, e não foi bom, né? Não foi bom, né, Eliel? De jeito nenhum. Se tivesse sido, você tinha ficado lá fora, sem Jesus, né? Sem Jesus não dá. Não dá, né? Não dá. Quem é Jesus para o nosso Eliel? Jesus é o meu respirar. Jesus é o meu tudo, né? Eu nasci, e tanto que quando falo que um período que eu fiquei fora, esse período foi terrível para mim, né?
E o Senhor falava comigo todos os dias. O Senhor falava, me chamava, eu falava, Jesus, me ajude. Como é que essa coisa de que o Senhor me falava todos os dias? Como que Deus falava com você? Pastor, você vê interessante, o Senhor me despertava na madrugada. O Senhor me chamava, eu ouvia o Senhor chamar o meu nome, Eliel. Você acordava? Eu acordava. E é interessante que uma vez eu estava fazendo uma segurança na escola aqui em Vitória, pela uma empresa Sentinela. E eu estava muito aflito, angustiado, Senhor, e orando. E aí, na madrugada, eu cochilei. Quando você está muito cansado, trabalhei de manhã na polícia, fui trabalhar na segurança muito cansado. E aí cochilei, quando eu cochilei, eu ouvia o Senhor chamando, Eliel. Aí eu falei, eu pensei, será que é o fiscal? Aí fui lá fora, olhei, não tinha ninguém. Quando eu estava voltando, o Senhor falou comigo, Eliel, claro, assim como estamos conversando, Eliel, é hora de oração. E aí eu comecei a chorar. Deus fala mesmo, né, Eliel? Fala. Deus fala, experiência própria. E como é conciliar a questão da vida na Polícia Militar? E eu sei que você também, hoje, até cuida de uma igreja, desenvolve alguns trabalhos no município de Serra, como pastor. Como é conciliar essa vida com Deus e profissionalmente? É trabalhoso, é dispendioso, desgasta, o desgaste é muito grande, mas é uma coisa muito prazerosa, é muito gostoso. Você trabalhar para Cristo, né? Você se doar. Você trabalha o seu serviço secular, eu trabalho na Polícia Militar. Saio, vou em casa, descanso um pouquinho, daqui a pouco eu estou na igreja. E aí os irmãos às vezes falam, pastor, o senhor não para. Eu falo, não pode parar. Bacana isso. Qual a importância da nossa sociedade se voltar para Deus, Eliel? A vida só em Jesus. O prazer de viver só em Jesus. As coisas no mundo são passageiras. Você vai num baile, você não tem, quando você chega em casa, você está triste. Mas quando você está com Cristo, no seu dia a dia, respirar. Porque o gostoso de pregar, de fazer missões é isso. Você mostrar para os homens que eles precisam viver Jesus. Não é simplesmente, eu aceitei a Jesus. Tem gente que fala, eu aceitei quando eu era pequeno. É diferente de que você tomar uma decisão de aceitá-lo e conhecê-lo e andar com ele, viver com ele e respirar Jesus. É uma diferença muito grande a pessoa dizer que é um cristão e praticar o modelo do Cristo. Não é verdade? É isso. E você falou sobre missões. O que é missões para vou chamar agora para o pastor Eliel? Missões, eu respiro missões, né? Eu, a minha esposa, nós temos um chamado missionário e assim, bem novo no nosso casamento, nós já sempre estivemos em congressos de missões. Um dia em casa, eu orando de madrugada, o Senhor me mostrava eu, a minha filha e ela. No campo missionário. Falei, no campo missionário. Aí eu falei, glória a Deus, então está confirmado, ela não vai sozinha não. O que o nosso telespectador precisa fazer em casa para ele receber este Jesus que você vive como policial militar, como pastor pregando e agora com esse chamado missionário para levar não somente dentro do Brasil, mas para outras nações? É muito simples, muito simples. A palavra de Deus diz que nós devemos simplesmente crer. O apóstolo Paulo, quando ele estava com Cornélio, ele estava com o centurião e ele ali, depois o Senhor sacode ali a cadeia e o centurião está preocupado, e ele diz, o que eu posso fazer para ser salvo? Ele fala, é simples, só você crer e será salvo tu e a sua casa. Então, o nosso telespectador não tem muita dificuldade, é você crer, é você convidar Cristo para entrar no seu coração e aí vai ser salvo. Não só você não, o Senhor garante salvação também para a sua família. Ou seja, as coisas de Deus são completas, são abrangentes, né, Eliel? Perfeito, perfeito. Deus é amor e quer salvar toda a família, né? Exato, com certeza. Eliel, quero agradecer por ter atendido o nosso convite. Parabéns, viu, pelo testemunho, pela vida aí.
a serviço da sociedade como policial militar, mas acima de tudo com esse compromisso real com Deus. Amém. Muito obrigado. Eu que agradeço. Né? É um prazer, uma honra estar aqui. O privilégio é nosso, viu? Prazer. Então é recíproca, né? Glória a Deus por isso. No programa de hoje eu conversei com Eliel Pereira Nascimento, ele que é o 2º sargento da Polícia Militar, pastor, missionário. O recado já foi dado, basta você querer abrir o coração, crer de todo o coração mesmo, confiando a sua vida àquele que pode mudar a sua história. Desafios, volta já. A partir desse momento eu converso com Rildo Reis Pereira, ele que é o diretor de serviço da Móveis Simonetti, formado em administração de empresas, MBA pela FGV e também bacharel em teologia. Rildo, uma alegria recebê-lo no programa Desafios. Prazer mesmo, eu estar aqui com vocês aqui nesse dia. Rildo, você que está aí atuando nesse mercado de móveis e eletro, não é isso? Quantas lojas a Móveis Simonetti tem hoje? A Móveis Simonetti está hoje com 54 lojas, sendo que a loja ela está em 3 estados, né? Está aqui no estado do Espírito Santo, está no estado da Bahia e também em Minas Gerais. 54 4 lojas. E como vocês estão assistindo uma empresa tão grande ou estão vivendo nesse momento em que nós ouvimos falar tanto de crise? Bom, como nós falamos de crise no país, realmente existe uma crise instalada, uma crise política instalada, tudo que nós estamos vivendo. Mas para a Móveis Simonetti está sendo ao contrário. A Móveis Simonetti ela está em crescimento. Se a gente for pegar, por exemplo, quando se fala de crescimento em relação ao ano passado, a rede está praticamente em 30% de crescimento a mais do que o ano passado. Ainda, inclusive, esse mês agora que nós estamos, abrimos a nossa filial na cidade de Cachoeiro e vamos abrir mais uma filial nossa na cidade de Agora você vai crescer Bahia. mais, viu? Você vai crescer mais, porque certeza. Cachoeira é minha cidade e tem uma prosperidade boa, vem de lá. É verdade. E assim, nós fomos muito bem recebidos na cidade de Cachoeiro. A venda foi muito boa, foi maravilhosa, foi recorde de venda. E realmente, então, quando se fala de crise, graças a Deus, na Móveis Simonetti, ela vem crescendo, ela vem realmente tendo o espaço dela conquistado aqui dentro do estado e fora do estado. E você atribui esse comportamento na sua empresa a quê? Uma vez que nós ouvimos falar tanto de crise, é muita publicidade, mas a crise ela está aí, mas esse sucesso de vocês se deve a quê? Eu acho que você falou uma palavra importante, crise. Quando nós falamos de crise, a gente tirou essa palavra crise lá dentro da empresa, ou seja, nós temos que se dedicar. E como que a gente consegue atingir números e buscar resultados num momento como esse? A empresa ela se preparou para esse momento, a empresa preparou a estrutura dela interna, preparou o que é o mais importante que todos têm que se preparar, que é na parte humana. Ela se dedicou, ela está investindo cada vez mais em treinamento, desenvolvimento, para que todos os colaboradores sejam preparados para esse momento agora. Então a empresa preparou a sua infraestrutura e o mais importante, preparou o seu capital humano, que é muito mais importante nesse momento que nós vivemos agora. Quando você fala de preparação de pessoal, que preparação é essa, Rildo? O que nós temos que entender? Nós temos que entender o seguinte, que quando a gente fala que a gente vai crescer, que a gente vai abrir mais lojas, quando nós vamos abrir mais pontos de venda, quando nós vamos entrar no mercado tão competitivo que é agora, nós temos que preparar bem a nossa mão de obra. Como que atender bem esse consumidor? Como que eu consigo expandir uma empresa, abrir mais lojas e deixar essas pessoas preparadas para esse crescimento? Porque é uma mudança quando você fala de crescimento, quando você fala que você vai abrir mais lojas, você vai fazer um investimento. Então, onde eu busco essa mão de obra, onde eu trabalho essa mão de obra? Como que eu pego meus talentos internos e desenvolvo esses talentos internos para que esteja preparado para isso? Então, é treinamento e desenvolvimento nas pessoas internas. Uma qualificação, né? Exatamente. Profissional, a qualificação do indivíduo. Você falou aí algo muito importante, que é como a gente atende o outro, né? Exatamente. Agora, deixando um pouco tanto o negócio como sucesso, crise, você fez teologia, por quê? Bom, quando nós falamos de conhecimento e conhecer a Deus, eu acho que a palavra de Deus é o princípio, né? Acho que a palavra de Deus é o início que nós temos que começar a aprender. Conhecer bem a Escritura Sagrada, você está preparado para conhecer com Cristo e ter essa intimidade, levar essa palavra em diante
Isso é muito importante. Eu acho que ou um curso de teologia, ou não curso de teologia, ou você se preparar para conhecer a Escritura Sagrada, eu acho que isso é muito importante para nos darmos uma direção como cidadão e uma direção em todos os passos da nossa vida. Qual a relação, como isso pode proporcionar sucesso, mudança no mundo dos negócios, a questão da teologia? Deus, eu acho que todas as nossas decisões, quando nós falamos, vamos tomar uma decisão, e eu sempre fui assim na minha vida, quando eu falo que você vai tomar uma decisão, todos os momentos que eu tomo uma decisão, eu sempre procuro primeiro falar com Deus. Saber o que Deus tem melhor para a minha vida, se a decisão que eu estou tomando é a decisão correta, se o caminho que eu estou tomando é o caminho correto. Você sempre foi um cristão praticante? Eu conheci a Cristo com meus 19 anos de idade. Aos 19 anos de idade eu conhecia Jesus Cristo. Como era a vida do Rildo antes de Cristo? Você sabe que quando eu iniciei até mesmo a minha carreira profissional nesse mercado, que é o mercado eletrodoméstico, Deus, logo nesse período eu ainda não morava aqui no estado do Espírito Santo, eu morava na cidade de São Paulo, e eu tive a oportunidade de conhecer Jesus Cristo. E quando eu conhecia Jesus Cristo, e quando eu tive essa transformação de Cristo na minha vida, eu entendi que eu precisava preparar em todos os aspectos da minha vida. E quando eu tinha os meus 19 anos e quando eu conheci a Cristo, a primeira coisa que Cristo colocou no meu coração era eu me dedicar tanto ao trabalho, mas também dedicar à palavra de Deus. E de lá para cá eu aprendi algumas coisas. Por exemplo, os cursos que eu fiz, que foi a minha faculdade, meu MBA, ou até mesmo o curso teológico, foi Deus que me deu a direção, me preparando para um momento como esse. Então Deus prepara a nossa vida. Né? Você atribui o seu sucesso profissional, a paz, inclusive essa tranquilidade que você transmite para nós, esse compromisso que você tem com Deus? 100% a Ele. Eu sou grato a Ele, louvo a Ele em todas as conquistas da minha vida, porque Deus está presente na minha vida. Sem Ele eu não conseguiria, com toda certeza. E aquela pessoa que está em casa nos assistindo agora, o que ela precisa fazer, ou qual a importância dela se atentar e trazer esse Deus para a vida dela? Acho que todos que estão nos ouvindo agora, a importância é o seguinte: todas as vezes que nós falamos que nós conhecemos a Jesus Cristo e que nós temos Cristo em nosso coração e que nós acreditamos a Ele, e quando nós depositamos toda a nossa condição de vida, toda a nossa vida a Ele, o que nós temos em retorno? Eu sempre falo o seguinte: se eu estou plantando algo, e se eu quero conquistar algo, eu tenho que depositar algo no altar de Deus e semear no reino de Deus. Porque Deus, com certeza, em todos os momentos, em todos os aspectos, Ele é presente e Ele é algo precioso na nossa vida que nós temos que estar cada dia se dedicando a Ele. E como ele pode, agora em casa, abrir o coração e ter uma experiência com Deus? Você que está agora nos ouvindo e tendo essa oportunidade de ver esse programa, você tem a oportunidade agora de falar com Deus aonde você está, no momento que você está agora. Seja qual for a angústia, seja qual for a tristeza que está passando, seja qual for a sua necessidade, não importa qual que seja, não importa a forma que você se encontra. O importante é que Cristo, Ele está agora com os seus braços abertos para te abraçar. Como diz a palavra de Deus para nós, que a mão de Deus jamais está encolhida para que possa salvar, e nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir aquilo que você está precisando. Talvez você fale assim em sua mente, alguém que está nos ouvindo agora: eu não tenho nem força mais, eu estou gemendo. Graças a Deus que você está gemendo, porque mesmo por gemidos inexprimíveis, Deus ouve o seu clamor e Deus ouve a sua súplica nesse exato momento. E a prova do amor de Deus, né, Rildo? É exatamente nós estarmos aqui agora falando para eles que Deus pode, Deus tem a solução para a crise que ele está vivendo, para a angústia, para a tristeza da alma de quem está nesse momento passando por essa aflição. Com toda certeza. Você sabe que eu gostaria de falar um testemunho da minha vida, onde a minha esposa, nós oramos a Deus para que nós tivéssemos um prazer de administrar algo de Deus, que era um filho. E foi 14 anos de oração, 14 anos pedindo para Deus. E é como a minha esposa tinha um probleminha chamado endometriose, e ela não conseguia engravidar. O que nós conseguimos fazer? Fizemos uma inseminação in vitro e tivemos uma resposta que ela não ficou grávida. O que nós recorremos?
novamente? A Deus. Inclusive, no dia eu até brinquei com a minha esposa. Falei, amor, fique tranquilo que Abraão esperou 100 anos por uma promessa. E ela olhou para mim e falou assim, não, eu não sou Sara, eu queria a minha promessa antes do que Sara. Amém. Falei, vamos continuar orando, Deus vai nos responder. Depois de 10 meses de oração novamente, recebemos a resposta de Deus. Quer dizer que a ciência não resolveu o seu problema aí, mas a oração, o milagre aconteceu. Aconteceu. Hoje nós temos o Lucas Eduardo, 1 ano e 5 meses, uma bênção de Deus, está lá uma promessa do Senhor, e toda vez que olhamos para ele, olhamos para 2 pontos importantes. Primeiro ponto, está ali um milagre de Deus. Segundo ponto importante, eu tenho uma herança de Deus que eu tenho que saber administrar em minha vida. E eu sou grato a Deus e louvo a Deus pelos milagres e por esse milagre que Ele fez em minha vida. Rildo Reis Pereira, quero agradecer por você ter atendido o nosso convite. Parabéns por esse presente que Deus te deu e pelo sucesso também na vida profissional, mas acima de tudo esse compromisso com Deus. Eu que agradeço e até logo para vocês. Estamos aqui. Se precisar de uma coisa, estamos à sua disposição. De igual forma também o programa Desafios com as portas abertas. Para você que está em casa, hoje eu conversei com o Rildo, ele que é o diretor de serviço da Móveis Simonetti. Formado em administração, tem MBA pela FGV e também fez teologia. E de repente você pode estar se perguntando, e eu que tenho que fazer? O recado já foi dado. Abrir o coração, convidar para que Jesus Cristo entre, mas não é entrar e sair, é entrar e fazer morada, assumir um compromisso real com Deus. Eu costumo dizer que a escolha continua sendo sua. Desafios volta já. Salmo 92, 12 nos fala que o justo florescerá como a palmeira, plantados nos átrios do Senhor. Essa palavra nos informa os benefícios de estar firmado em Deus, plantado nos átrios do Senhor, com suas raízes em Deus. Nós enfrentamos a vida de uma maneira muito melhor, encaramos os desafios, bem como os obstáculos e os superamos. Temos uma vida longa e produtiva. A Bíblia diz sobre esta palmeira e naqueles tempos se falava da tamareira em particular. Nós temos várias palmeiras, mas nesse caso se refere à tamareira. E a tamareira, ela produz frutos, porém ela tarda a começar a dar fruto. Uma vez começado a dar fruto, começando o ano da produtividade, os historiadores dizem que ela pode produzir por 200 anos consecutivos. Olha, na verdade, todos nós desejamos dar frutos, nem sempre conseguimos. Aqueles que estão estruturados em Deus, eles farão obras grandiosas pela fé. Eu te convido a uma vida firmada em Deus, a abrir o seu coração, a estar firmado no Senhor, a permanecer até o último tempo da vida com uma vida produtiva. Mas muito além disso, fazer uma obra que transcende. Quando lemos sobre Pedro, sobre Paulo, sobre João e todos os grandes das histórias bíblicas, nós vemos que as obras que eles realizaram, elas nos alcançam e nos influenciam até hoje. Quem também não sabe do testemunho de alguém, de um parente, de um amigo que atuou de uma forma impressionante no momento de crise a ponto de influenciar outras pessoas. Que Deus te ajude, que suas obras transcendam, que os seus frutos sejam bons, em o nome de Jesus. Agora eu quero te fazer um convite especial para você participar do nosso Encontro da Família Desafios, que acontecerá nos dias 21 e 22 de maio, sábado, domingo pela manhã. Vamos ter um café às 8h30 e à noite às 19 horas. Nós vamos contar com a presença do casal Pedro e Deise Noia, a doutora Zenaide, ela que é psicoterapeuta. Também vamos ter a presença do jovem Ricardo, uma mente brilhante, falando para os nossos jovens e adolescentes. Eu também serei um dos preletores e vamos ter também palestras para as nossas crianças. Venha, traga toda a família, convide os amigos também. A IAD Desafios fica na Ilha de Santa Maria, o endereço está no vídeo. Invista no seu casamento,
na vida da sua esposa, do seu marido e também dos seus filhos. É a IAD Desafios promovendo o encontro. Você, a sua participação. É uma pena, estamos encerrando mais um programa Desafios. Você fica agora com o videoclipe da música Nunca Pare de Lutar, com Ludmila Ferber. Muito obrigado pela sua companhia, tenha uma excelente semana. Até o próximo programa, se Deus quiser, mas você pode continuar conosco através dos nossos endereços eletrônicos. Até lá! O que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras? Que ataque é capaz de fazê-lo olhar pra trás e querer desistir? Que terrível arma é usada pra tentar paralisar sua fé? Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com um contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não mais aguarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar, libera palavra, profetiza sem parar. O escape descansa, cura, recompensa vem sem demora. 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 Desafios. Oferecimento Forte Leve é muito mais caixa d'água.